Pentecostal do Filho de Deus, uma obra que visa a pregação da sã doutrina. Ganhar almas é o nosso maior propósito. Aqui quem fala é a irmã Simone, de Taubaté, São Paulo. Eu saúdo os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, estou aqui para contar um testemunho de um grande livramento que o Senhor Deus, Senhor Jesus, deu a mim, a meu pai e a minha mãe, alguns dias atrás. Foi o seguinte, eu e minha mãe e meu pai estávamos no carro indo para um determinado local. E nesse dia, pelo que eu me lembro, né, já era noite, né, estava escuro, já era noite, e estava um dia chuvoso, né, de chuva, e teríamos que pegar a Dutra, né, para ir nesse determinado local. E daí, no caminho, né, antes de entrarmos na Dutra, eu senti no coração que eu deveria pedir oração, né, para os irmãos e irmãs da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, né. E daí eu liguei para uma das irmãs e quem atendeu foi a irmã Angélica, né, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus do Rio de Janeiro. E eu pedi para que ela estivesse orando por mim, né, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão. E naquele momento, irmãos e irmãs, ela começou a orar e eu comecei a orar também. Eu e minha mãe estávamos no banco de trás, né? E começamos a orar junto com a irmã Angélica. E quando ela começou a orar, ela já começou a orar e pedindo para o Senhor Deus nos dar um livramento de acidente. Por questão de segundos, irmãos. Foi uma coisa muito rápida, né? Nem dá para explicar, mas passou um caminhão grande buzinando, né? Bem perto do nosso carro. E na hora eu não entendi o que tinha acontecido, porque esse caminhão passou buzinando daquela forma. E daí, meu pai não entrou na Dutra, deu um tempo, e depois entrou. E depois seguimos o caminho e chegamos até o local. E daí, irmãos e irmãs, quando chegamos em casa, né, o meu pai estava conversando conosco e ele estava comentando um detalhe que ele não comentou na hora conosco, né, e estava se lembrando, e nem eu tinha percebido. E meu pai falou que ele achava que dava aquele momento para entrar na pista, né, na Dutra, mas na verdade não dava. E esse caminhão grande que passou buzinando, estava buzinando para meu pai não entrar, né, porque se ele entrasse, estava vindo outro caminhão, o carro atrás, e ia acabar acontecendo um acidente terrível, uma tragédia, né, poderíamos ter se machucado, né, ter nós morrido mais alguém, enfim, seria uma tragédia, uma coisa muito triste. E então, conforme esse caminhão passou e buzinou para meu pai, não entrou na pista, meu pai entendeu o sinal, né? E agradeço, irmãos e irmãs, ao Senhor Deus, Senhor Jesus, por esse livramento, porque em questão de segundos, minutos, até segundos mesmo, poderia ter acontecido um terrível acidente. E também agradeço a Deus, né, pela oração, pelo momento que a irmã Angélica fez, e o Senhor nos livrou, né, desse acidente por questão de segundos. E esse é o testemunho, né, que eu quero estar contando, né, para os irmãos e irmãs, como é importante a oração, né, e por questão de 1 minuto ou 1 segundo tudo pode mudar, mas o Senhor Deus é poderoso, né,